Tenho compulsão por muitos anos. Será que o meu caso tem jeito? Este é o tema da nossa live de aquecimento de hoje. E esta live faz parte de uma série de lives de aquecimento para a semana fim da compulsão e vício em comida. Um evento que eu vou fazer 100% online e 100% gratuito, onde eu vou revelar os 3 principais erros que provavelmente você que quer emagrecer e acabar com a compulsão está cometendo. E também vou revelar os 3 pilares essenciais para resolver esse problema, além também das principais barreiras que impedem a sua transformação. O evento está imperdível e essa live ela é complementar ao assunto que eu vou falar lá no evento. Então é muita coisa, tem muito conteúdo que eu vou compartilhar com vocês e essa live faz parte desse conteúdo. Sejam muito bem-vindos e para se inscrever no evento, basta você clicar no link que está aqui no meu perfil. Quando terminar a live, tem lá o link do meu Instagram e você pode entrar e fazer a sua inscrição. É gratuito e é online. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nós vamos falar hoje sobre o fato de você já ter compulsão alimentar há muitos anos e provavelmente já perdeu as esperanças, né? Eu não sei se você tem esperança ainda de resolver o seu caso com compulsão alimentar em comida. Talvez você tenha perdido a esperança de resolver esse problema, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então você que hoje vive com compulsão alimentar e vício em comida, provavelmente sofre muito com as consequências desse problema. Então, para muitos de vocês, as consequências são obesidade, outras doenças como diabetes. Se você é mulher, né, você pode ter ovários policísticos, por exemplo, por conta desse problema. TPM agravada por conta desse problema também, por conta da alimentação. Então, existem vários fatores que influenciam na sua vida. Desregulação hormonal para homens e mulheres. Então, principalmente se você aí já passou dos 30, 32 anos, né, 35 anos, você sente muito essa parte hormonal, né? Quando nós somos mais jovens, a gente abusa um pouco mais da alimentação, do álcool, da falta de sono e parece que o nosso corpo vai aguentando tudo isso. Daqui um tempo, né, passa um tempo, os anos vão passando e a gente vai ficando um pouco mais sensível a esses estímulos e vamos sentindo um pouco mais. E aí gerando todo esse desequilíbrio hormonal que tem também bastante como consequência a alimentação. Então, se você tem compulsão alimentar e vício em comida, ou seja, e eu tô deduzindo aqui que se esse é o seu problema, a sua compulsão não é por frango, não é por brócolis, não é por arroz e feijão, né? Então, geralmente, a compulsão alimentar e vício em comida vem muito de comida processada, cheia de açúcar, cheia de farinha, cheia de aditivos. E não que você também não possa exagerar na comida de verdade quando você está lidando com o vício em comida e com a compulsão alimentar. Porque isso acontece porque você simplesmente não se sente saciado ou saciada nunca, né? Então, tem muita dificuldade com o excesso de fome também e de vontade de comer. Então você fica com muita vontade de comer e acaba exagerando no final das contas em tudo, né? Mas geralmente os alimentos que tendem, né, que as pessoas tendem a ter compulsão são os alimentos cheios de açúcar, cheios de farinha, né, cheios de gordura e tudo isso combinado num alimento só. E aí o que acontece é que eu sei que muitos de vocês que sofrem hoje com compulsão alimentar e vício em comida já têm esse problema há muitos anos, muitos anos. Alguns de vocês desde a infância já têm o problema com a compulsão, já têm o problema com o vício e provavelmente obesidade. Hoje em dia, né, tá cada vez mais comum crianças obesas, né, crianças tendo que tratar diabetes, por exemplo, gordura no fígado. Então, esse é um problema mesmo da nossa vida moderna. E talvez essa foi um pouquinho da sua infância, né? E isso por conta dos hábitos alimentares dos seus pais. Porque se os seus pais talvez não tivessem o hábito de se alimentar com comida saudável, ele provavelmente não iria oferecer isso para você, né? E isso também não é culpa deles, porque eles também, né, talvez carregaram hábitos de outras pessoas, né, dos pais deles e assim por diante. E aí você fica gerações, né, repetindo ali alguns padrões, o padrão da obesidade na família, o padrão da compulsão alimentar, do vício em comida, do vício em outras substâncias, né? Então acontece muito isso. Então aqui é só para te dar um cenário de que se você hoje, né, não recebeu essa oferta
desperta da consciência da alimentação saudável e comer e tinha ali na sua disponibilidade quando você era criança alimentos saudáveis na adolescência. Então fica fácil, por exemplo, hoje você carregar essa compulsão, né, desde a infância. E aí, como você já sofre com esse problema há muitos anos, né? Então, desde a infância, para alguns começou na adolescência, porque algumas crianças, elas até aguentam ali por um tempo comer alimentos mais processados e não engordar fisicamente, né? Mas depois, na fase da adolescência, isso muda bastante, tá? Já conheci a história de algumas crianças que era mais ou menos assim. E na adolescência, essas crianças passaram a engordar. E outros vão realmente passar a engordar na vida adulta. E algumas pessoas, algumas poucas pessoas que têm compulsão alimentar e vício em comida, não engordam, mas elas têm vários problemas metabólicos e problemas de saúde, tá? Então, o fato de você comer muito mais farinha, gordura, açúcar do que você gostaria, vai sim impactar no seu metabolismo e na sua saúde, com certeza absoluta. Cláudia, vai sim ficar gravada, tá bom? Se você não conseguir assistir, não tem problema, tá? Volta aqui, assiste depois, deixe seu comentário, se você puder e tiver alguma dúvida, pode deixar também, tá bom? E então, hoje você lida com todos esses problemas por muitos anos. Veja, você acostumou, né? Então, mesmo que você hoje não esteja muitos quilos acima do peso e você tem compulsão alimentar e vício em comida, saiba que a sua alimentação está sim piorando todos os problemas de saúde que você já tem ou está simplesmente gerando novos problemas na sua vida. Né? Então, se você é mulher, por exemplo, né? Depois vou dar o exemplo dos homens. Se você é mulher, né? Então nós mulheres, nós não somos iguais hormonalmente do dia 1 ao dia 30 do mês, né? Nós temos essas oscilações hormonais, mesmo que você já esteja talvez ali na perimenopausa, ou talvez aí depois na menopausa já muda um pouquinho o cenário, mas isso não significa que você também não tem impactos hormonais na menopausa, né? Mas independente, nós mulheres, nós temos essas oscilações hormonais, e quando a gente come muito mais açúcar, muito mais carboidrato, muito mais farinha, bebe muito álcool, né? Então tudo isso desequilibra demais esses hormônios. E aí você fica com todos esses sintomas de TPM agravada. Algumas mulheres vivem com enxaqueca, tem enxaqueca toda semana. Começa a ter dor no corpo, por quê? Porque você começa a criar uma inflamação crônica mesmo no seu corpo, né? E aí, é claro, o seu cérebro inflamado, porque primeiro ele não tem os nutrientes que deveria para você ter saúde, para você ter uma mente que funciona como deveria, né? Para você conseguir lidar com os desafios da vida, ter mais resiliência e etc. Então você não tem esses nutrientes entrando e por outro lado você tem agora, como é o que eu costumo brincar, né? Você joga gasolina no incêndio, né? Então o que já está ali complicado, você acaba piorando quando você come demais esses alimentos com muita farinha, muito açúcar. Então veja como é um problema, né? Se você tem mesmo muita compulsão alimentar e vício em comida há muitos anos, né? Então você cada hora tem que lidar com um problema. Fora que as pessoas hoje, elas estão já com diabetes ou pré-diabéticas cada vez mais cedo. Como eu falei, as crianças, né, estão aí apresentando quadros de pré-diabetes ou já estão diabéticas, né? Então, isso já está acontecendo cada vez mais cedo. Isso costumava ser um problema raro, gente. Na década de 70, isso era basicamente inexistente, sabe? Pouquíssimas pessoas tinham diabetes. E era um problema de pessoas, né, mais velhas e tudo mais, né? E aí, com os anos, as coisas iam aparecendo. Hoje em dia, não tem idade mais para essas doenças aparecerem, né? Está cada vez mais fazendo parte da nossa população, até das crianças, como eu falei. E para os homens a mesma coisa, né? Os homens começam a ter vários problemas hormonais por conta dessa alimentação completamente desregrada, podendo, né, influenciar aí muito na produção de testosterona. Então isso também vale para as mulheres, tá? Porque a testosterona, ela não é só um hormônio, ela é um hormônio da energia, ela é um hormônio da libido, mas ela também é um hormônio, por exemplo, da massa muscular, né? Para você simplesmente, quando você faz um exercício físico, né, nós vamos perdendo massa muscular ao longo dos anos.
E quando você não tem ali os seus hormônios mais ou menos regulados e produzindo como deveria, você acaba prejudicando muito essa produção de testosterona. Então, homens são muito prejudicados por isso, né? Então, com essa alimentação cheia de açúcar, cheia de farinha, cheia de refrigerante, né? Cheia de aditivos, conservantes, aí o intestino não funciona. Se o intestino não funciona, o cérebro dificilmente funciona, né? Então, fica tudo ali desequilibrado, né? E quando eu falo intestino não funcionar, eu não me refiro a constipação, você não ir ao banheiro, mas você não tem uma saúde intestinal boa, né? E aí isso acaba influenciando também na saúde do seu cérebro, independente se você vai ao banheiro todos os dias ou não, tá? Então, olha como o fato de você conviver por muitos anos com a compulsão alimentar tem muitas e muitas consequências. E aí o que acontece? Você vai muitas vezes, então às vezes você já tentou muitas coisas, você já fez muitas coisas, você já tentou algum protocolo, você, enfim, foi no nutricionista, já procurou ajuda de alguma forma, ou talvez eu sei que existem alguns de vocês que nunca buscou ajuda com relação a isso, né? Com relação à compulsão alimentar e vício em comida especificamente. Às vezes você simplesmente vai buscar ajuda quando você tem um problema de saúde. Então, estou agora com diverticulite, né? Estou agora com ovário policístico, estou agora com gordura no fígado. Aí você vai buscar ajuda médica para te ajudar nessa questão, mas por trás existe a compulsão alimentar e vício em comida que você já carrega a vida inteira, né? Então, talvez você nunca pensou em tratar a compulsão alimentar, que causa, né, na sua vida todas essas consequências negativas, né? Então é um pouco disso também. E aí o que acontece? Você vai perdendo a esperança, ou você que nunca tentou tratar, acha que é normal conviver com essa, né? Você vai aceitando sem você perceber, conviver ali acima do peso, conviver, né, por muitos anos com esse problema, porque virou o seu padrão, né? O seu novo padrão. E aí a gente entra no que eu quero dizer aqui pra você, que tem muitas dúvidas, né? Se a sua compulsão tem solução. Né? Será que essa compulsão tem solução? Porque eu já tenho isso desde a infância, ou eu já tenho desde a adolescência, eu já tenho compulsão há anos, né? Vivo com vício em comida também, há muitos anos, a minha vida inteira. A minha família era assim também, né? Meus pais, meus avós, enfim, meus tios, todo mundo, né, tem problema de obesidade, tem problemas de saúde, tem problema com compulsão e vícios de forma geral, né? Então você vai perdendo a esperança e realmente duvidando. Será que o meu caso tem jeito, né? Porque se você tentou ou se você não tentou, aparentemente, né, parece algo que não tem solução. Mas era isso que eu queria, era aí que eu queria chegar nesse ponto com você, porque eu tenho certeza absoluta que o seu caso tem solução, tá? E eu vou repetir o que eu falei. Eu tenho certeza absoluta, sem nem te conhecer, que o seu caso de compulsão alimentar e vício em comida tem solução, sim. Certo? E por que eu falo com tanta certeza, com tanta confiança que o seu caso tem solução? Porque um dia eu também achei que o meu caso não tinha solução, né? Eu achei que eu tinha essa questão com o vício em comida, que eu não ia conseguir controlar, que eu não ia conseguir conviver sem certos alimentos, que eu não ia conseguir cortar, né? E hoje, aqui estou eu, no meu detox anual de açúcar, farinha, glúten, cafeína, lácteos. Então, todos os anos eu tiro um período de propósito para fazer isso, né? Para reforçar cada vez mais que eu consigo sim. Então, é um exercício muito mais mental, tá? Eu não faço isso para emagrecer, eu faço isso um pouco por saúde, tá? Mas eu faço isso também por um exercício mental, né? Depois que eu venci essa questão, eu quero continuar reafirmando pro meu cérebro todos os anos que se eu quiser ficar um período sem, eu consigo, sim, né? Então, o que fez eu ter essa certeza toda? Toda essa jornada que eu passei, desde quando eu comecei a buscar uma resposta para esse problema, até hoje, até aqui, né? Quantos natais eu passei, tá? Que eu decidi que eu não ia comer nada daquilo que tinha de sobremesa, porque não me fazia bem, porque eu acordava no dia seguinte inchada, e eu não queria me sentir dominada por aqueles doces, né? E aí o ano passado mesmo foi um deles. O ano passado eu não toquei em nenhum panetone, chocotone na minha frente, nada, zero, porque eu ia viajar, né? Eu contei isso em outras lives essa semana, eu ia viajar e eu não queria esse inchaço na minha viagem.
Eu queria deixar para aproveitar as coisas lá, né? Então dá sim, depois que você tratar a compulsão, você voltar a comer com moderação, com escolha, entende? Então ali eu estava escolhendo não comer no Natal para escolher comer na minha viagem, porque quando eu viajo eu gosto de experimentar comidas locais. Então olha só, e aí nesta busca de anos e anos e anos, eu descobri muita coisa, e eu vi muita coisa, e eu conversei com muitas pessoas, e eu atendi, né, quando eu passei a atender, quando eu passei a ajudar outras pessoas com esses problemas, eu também atendi muitas pessoas que sofreram com compulsão a vida inteira, que tiveram muitos problemas, né, distúrbios alimentares a vida inteira, e elas simplesmente conseguiram resolver o problema delas. Certo? Então, assim, além das histórias que eu leio de pessoas que eu não conheço, então muitas vezes eu vou buscar isso em livros, eu vou buscar isso em grupos que eu participo, então eu não conheço a pessoa pessoalmente, né? Mas tem ali milhares e milhares e milhares de depoimentos de pessoas que venceram a compulsão alimentar e o vício em comida. Né? Eu mesma já tive um coach, como eu falei pra vocês aqui algumas vezes, né? Então o meu coach, ele também sofreu com compulsão alimentar por muitos anos e ele resolveu a questão da compulsão alimentar dele. E hoje ele escolhe não comer mais chocolate, por exemplo, né? Eu fiquei impressionada com essa decisão dele, mas ele falou: Heloína, a minha liberdade está na abstinência do chocolate, porque o chocolate é algo que me faz perder o controle demais, né? E eu não quero ter esse estresse na minha vida, né? De toda vez ter que ficar controlando. Mas isso foi uma escolha dele, né? Então, isso é essa liberdade que muitas vezes as pessoas buscam, né? A liberdade não é você comer o que você quer, a hora que você quer, na quantidade que você quer. A liberdade é você ter escolha, é você poder dizer sim e poder dizer não. Então, hoje, você que sofre com compulsão alimentar e vício em comida, talvez não tenha essa liberdade, né? E aí, como eu falei aqui, eu tenho certeza que o seu caso tem solução sim. Por quê? Porque eu vi as histórias de todas essas pessoas, eu vi a história do meu coach, eu vejo, né, na minha frente, na minha prática, as pessoas sentando ali na minha frente, me contando as histórias delas com relação à comida, me contando os anos que já fazem, que elas têm compulsão alimentar. E ali a gente começa um tratamento, a gente começa a usar as estratégias, a gente começa, né, a tratar simplesmente alimentação, estilo de vida e mentalidade, tá? Não é nenhum nem outro, são os três, né, juntos. Então eu integro a minha prática clínica em nutrição com a minha prática de coach e mudança de mentalidade, mudança de ponto de vista. Certo? E aí, eu queria fazer uma ressalva aqui, né? Porque às vezes a gente ouve, né? Eu particularmente nunca ouvi nada pessoalmente, né? Mas o pessoal fala muito que as pessoas têm preconceito com coaches, né? Que coach ficou muito mal visto e tudo mais. E eu queria deixar uma reflexão para você com relação a isso. Você talvez que hoje tenha, né, uma visão ruim de coaches e tudo mais. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já foi num dentista ruim? Eu já fui numa dentista péssima que ela raspou o meu dente para conseguir resolver ao invés de estruturar o meu dente como deveria, tá? E você já foi num dentista bom que você amou? Eu já fui numa dentista maravilhosa que é a minha dentista até hoje e eu nunca mais largo ela, né? Você já pegou um taxista completamente barbeiro no trânsito que te deixou com medo de estar naquele táxi ou naquele Uber? Eu já, várias vezes, tá? E você já pegou um taxista, um motorista, né, de Uber super gentil, super agradável, que dirigia bem, que te deixava bem, né? Eu também já tive essa experiência com o Uber. Você já foi num médico em que ele mal olhou pra você, te atendeu assim, olhando pro computador, te fez ali uma consulta de 5 minutos e não te deu atenção nenhuma, não ligou pra nada dos seus problemas e simplesmente você saiu da consulta sem resposta? Eu já fui em médico assim. E você já foi num médico maravilhoso, que sentou com você, que olhou pra você, que te ouviu, né, que prestou atenção no que você estava falando e que fez de tudo que estava no alcance dele ou dela para resolver o seu problema? Eu também já fui numa médica assim, que aliás, essas também eu mantenho na minha vida até hoje. Então veja, eu queria saber por que somente a categoria de coaching
é a única que não pode ter profissionais ruins, né? Se em todas as categorias, de todas as profissões, tá? Independente se são profissões regulamentadas ou não, tá? Se todas as, né, profissões exigem, né, tem pessoas boas no que elas fazem e pessoas ruins no que elas fazem, eu gostaria de saber por que somente no coaching, né, as pessoas não podem ser ruins, porque senão, se um é ruim, todos são ruins, né? Você já parou pra pensar isso? Então veja, existem milhares e milhares e milhares de coaches maravilhosos, né? Que podem sim te ajudar a transformar a sua vida. A minha vida foi muito impactada por psicólogos, tá? Porque o psicólogo, ele vai atuar ali na sua vida de uma certa forma, tá? Ele vai tratar coisas específicas, mas ele não faz o trabalho do coach. Tá? E aí, a minha vida foi extremamente impactada por coaches brilhantes e maravilhosos que me ajudaram a estar aqui, por exemplo, hoje fazendo o que eu amo, que é trabalhar com nutrição na internet, falando em vídeo, falando para uma câmera. Eu tinha extremamente dificuldade com isso, tá? Eu tinha extrema dificuldade com isso aqui, né? De falar pra ninguém, né? Eu tô acostumada a falar pra pessoas, eu não tenho nenhum problema em falar com uma pessoa na minha frente, assim, eu não tenho zero. Então eu tive que praticar muito isso aqui e os coaches me ajudaram demais. Eles ajudaram a mudar o meu ponto de vista, a forma como eu via as coisas, né? Então, tudo isso pra te dizer o quê? Que um coach também me ajudou a perceber que o meu caso tinha solução sim. Foi o meu coach que me ajudou a resolver a questão com vício em comida, né? Então, se hoje você sente que você não consegue mudar, que o seu caso não tem jeito e não tem solução, eu posso te dizer que você só não tentou o suficiente. É só isso. Tá? E aí, por que eu falo isso pra você? Porque todas as pessoas que eu vi conseguindo, todas as pessoas que contaram a sua história de liberdade, todas as pessoas que superaram, que venceram o vício, que lidavam com esse vício desde a infância, que tinham compulsão desde a infância e da adolescência e passaram a vida assim, ou seja, a maioria do tempo da pessoa aqui neste planeta, ela teve compulsão alimentar e vício em comida. E eu vi essas pessoas superarem esse problema. Eu também resolvi os meus problemas. Eu vejo os meus pacientes resolvendo esse problema. E por que isso acontece? Por que você acha talvez que o seu caso não tem solução? Porque você acha que essa linha, ela tem que ser linear. Então, assim, eu tenho compulsão alimentar aqui, daí eu vou fazer alguma coisa a respeito e, rapidamente, eu vou conseguir. Só que quando eu vejo a história a fundo dessas pessoas, não. Elas não conseguiram de primeira, elas não conseguiram na segunda vez, elas não conseguiram na terceira vez, elas não conseguiram na quarta vez, elas não conseguiram na quinta vez. Olha só. Por trás das pessoas que conseguiram, gente, tem muita tentativa e erro, mas muita, muita, muita. Vocês não têm ideia, né? Eu adoraria recomendar alguns livros para vocês. Tem alguns livros que são em inglês, né? Um que chama Brain Over Binge. Se você lê em inglês, né? Esse livro não tem traduzido em português, mas vale muito a pena, né? Você vê a trajetória árdua dessas pessoas, né? Que conseguiram vencer o vício e a compulsão. Mas a grande coisa, né, a grande chave e o que elas têm em comum é que elas não desistiram, gente. Elas não desistiram. Apesar dos problemas, apesar das adversidades, entende? Então, se hoje você acha que o seu caso não tem jeito, né, ou que você falhou em algum tratamento, né? Eu só posso te dizer, ou que algum tratamento falhou você, né? Também pode acontecer. Mas eu só posso te dizer que você não falhou, tá? Você não falhou, você só desistiu. É só isso, tá? Você não falhou, você só desistiu de fazer alguma coisa, né? Então, eu tenho certeza absoluta, como eu falei, sem nem te conhecer, que o seu caso tem solução sim. Você não é tão exclusivo assim, né? Você não é tão exceção da regra assim. Né? Eu tenho certeza que com as suas particularidades, né, que sim, você tem as suas individualidades, você tem a sua história, né, você tem todas as coisas para serem levadas em conta aí, né, quando fazendo um tratamento de compulsão alimentar, né, e vício em comida. Mas eu tenho certeza que o seu caso tem solução, sim. Tem sim solução, porque milhares e milhares e milhares de pessoas conseguiram.
vencer a compulsão. Pessoas que têm menos informação que você, pessoas que têm menos condição financeira que você, pessoas que têm menos acesso à informação, tecnologia, cursos, métodos que você, né? Pessoas até que talvez tenham menos força de vontade que você, né? Pessoas que têm menos disciplina que você, né? Então, isso me ajudou demais na minha jornada. Se eu saber que outras pessoas conseguiram, e não só outras, não é meia dúzia, tá? Não é meia dúzia e mais dois aqui. São milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo que venceram a compulsão alimentar e o vício em comida, né? Então, se você tem a possibilidade de ler em inglês, você vai ver que são milhares no mundo. E se você não lê inglês, não tem problema nenhum. Você só precisa se consumir as milhares de pessoas aqui no Brasil que venceram a compulsão, tá? E o vício em comida. Então, o que eu estou te falando é que eu tenho certeza absoluta que o seu caso tem jeito sim. Só que para você encontrar essa solução, descobrir o que vai resolver mesmo de fato para você, primeira coisa, você não pode desistir dessa solução. Você não pode simplesmente falar, cansei, né? Cansei disso daqui, eu vou viver assim mesmo, né? Então, se você aceitar que esse vai ser o seu destino, então esse será o seu destino. Mas a partir do momento em que você se recusar a passar a sua existência nessa terra, num corpo que você não gosta, vivendo com hábitos que você não gosta, tendo vergonha, sentindo culpa o tempo inteiro toda vez que você come, lidando com várias doenças e vários problemas de saúde, que sim, se a compulsão alimentar e o vício em comida ainda não te trouxe esses problemas, acredite, vai trazer. Tá? Vai trazer, também te falo com toda certeza, tá? Porque o seu corpo, ele é uma máquina brilhante, mas ele não foi feito para excesso de gordura, excesso de farinha, excesso de óleo, excesso de carboidrato refinado e excesso de corante, conservante, excesso de álcool. O seu corpo não foi feito para esses excessos, tá? Que é diferente de comer com moderação, que é diferente de comer com escolha. Certo? Então, se você hoje se sente prisioneiro e prisioneira de todos esses aspectos que eu falei aqui, né, da compulsão alimentar e do vício em comida, eu quero que você saia dessa live. Talvez você não tenha nem a mínima ideia e você não faça a mínima ideia de nem por onde começar, certo? E tá tudo bem. Respira fundo, que tá tudo bem. Talvez você não tenha... Nossa, fala assim, nossa, você está falando tudo isso. Ok, então talvez eu sei que tem uma solução pra mim, mas eu não sei nem por onde começar, né? Né? Então, esse já é um primeiro passo. Mas você tem que decidir que você não vai desistir, né? Que tem uma solução, que existe sim uma solução pra você. E você só não achou essa solução. E que a história, a jornada das outras pessoas que conseguiram não foi linear. Foi cheia de altos e baixos, até elas chegarem lá, como eu falei. Né? Então, se você hoje está saindo daqui, que esse é o meu desejo, que você saia daqui determinado agora a não desistir do seu caso, a não desistir dessa questão e buscar, né, uma ajuda, buscar uma solução, eu quero novamente te convidar para a semana Fim da Compulsão Alimentar e Vício em Comida. Vai ser um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer e eu vou te entregar muito conteúdo. Você vai sair dali com clareza absoluta do que você tem que fazer, tá? Isso eu te garanto nesse evento. Você vai ter clareza exatamente do que você tem que fazer, porque ali você vai ter muitos insights. Eu vou compartilhar nesse evento coisas que você não vê em lugar nenhum, basicamente, ou talvez você veja um pouquinho aqui, tá? Mas eu vejo mais ou menos aí o que as pessoas, né, colocam na internet. Não, ninguém tá falando sobre essas coisas que eu vou falar nesse evento. Certo? Então, no primeiro dia do evento, né, ele vai acontecer na semana, tá? Vai ser na semana do dia 9 ao dia 13 de setembro. Então, não semana que vem, na outra semana, certo? E aí, na segunda-feira, eu vou te contar já às 8 da manhã os 3 principais erros que você provavelmente comete e que te mantém aí na compulsão alimentar e vício em comida e que trava o seu emagrecimento. Na segunda aula, que vai ser no dia 11 de setembro, então na quarta-feira, eu vou te contar quais são os 3 pilares essenciais para você emagrecer e acabar com a compulsão e vício em comida.
E na última aula, que é dia 13 de setembro, eu vou te contar as principais barreiras que bloqueiam a sua transformação, né? E essa barreira aqui de achar que o seu caso não tem jeito, então ela é complementar ao que eu vou falar lá, e é por isso que eu estou fazendo essas lives, né? Vai ter muito conteúdo lá, e aí não dá tempo de falar tudo que eu preciso lá pra vocês, então aqui é o que eu tô te falando, né? Isso é complementar, essa com certeza, esse pensamento, né? Você pensar que o seu caso não tem jeito é com certeza uma barreira que bloqueia o seu emagrecimento e a sua transformação, tá? Com relação à compulsão alimentar e vício em comida. Então, esse evento está imperdível e você está convidado a estar lá comigo, tá? Nessa semana fim da compulsão alimentar e vício em comida. E para se inscrever, você só precisa clicar no link que está aqui no meu Instagram, tá? Na minha bio do Instagram. Então é aquele único link que tem ali embaixo da minha foto, e se inscrever é muito simples, tá bom? E se você tiver qualquer dificuldade para se inscrever, você pode mandar uma mensagem para mim que eu converso com você e te ajudo, certo? Então, espero que essa live tenha sido útil e transformadora para você com relação ao seu caso, que tem compulsão há anos já e não sabe se o seu caso tem jeito, já perdeu as esperanças e acha que o seu caso não tem mais jeito. Eu te digo que o seu caso tem jeito sim, tá? Com certeza absoluta eu afirmo isso pra você. Então, eu espero que você tenha tido muitos insights aqui com tudo que eu falei, tá? Que tenha te ajudado. E amanhã nós temos mais uma live para você que não gosta de comida saudável, né? O que fazer se você não gosta de comida saudável? Amanhã eu vou falar sobre isso também, 12h30, tá bom? Então, compartilhem com as pessoas que precisam saber dessas informações, tá? Que precisam emagrecer, acabar com a compulsão e vício em comida, e convidem pessoas que vocês conhecem que precisam para estar nesse evento também na semana fim da compulsão e vício em comida, certo? Espero que você tenha um excelente dia e determinada que a compulsão não fará mais parte da sua vida nessa geração ainda, tá? Nessa existência. Então, eu espero que você tenha saído daqui com essa certeza que você pode sim encontrar uma solução para você, e eu te vejo na próxima live. Tchau, tchau!